Eu já quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 26, versículo 6, que diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Gente, que cena maravilhosa. Essa é a cena em que Jesus chega numa casa para curar e recebe adoração. A adoração, nesse momento, ela é confundida por aqueles que estão assistindo, que não tinham intimidade com o alvo da adoração. E o nosso alvo da adoração é Jesus Cristo. Não existe outra pessoa a ser adorada. E quando esse homem decide receber Jesus em sua casa, Simão, o leproso, Mateus conta dessa maneira. Os evangelhos sinópticos vão falar de ângulos diferentes dessa mesma cena. Pelo menos Marcos e João vão falar do vaso de alabastro também. Você depois pode conferir em casa na sua Bíblia. Mas esse é um momento que antecede a conspiração contra Cristo, antecede a crucificação e a paixão de Cristo no Getsêmani, mas é um momento em que uma mulher nos diz o que fazer quando tudo parece perdido. Nessa noite eu vim dividir com você o que fazer quando tudo parece perdido. Então, seguindo no texto que nós escolhemos para essa noite, para essa terça profética, uma noite de muita glória de Deus, uma noite de muita alegria na presença do Senhor. É um texto que salta nos meus olhos nesse momento em que o que fazer quando tudo parece perdido é uma pergunta constante na mente de quem às vezes não fala, não se expressa, não pergunta, mas a Bíblia tem a resposta até para as perguntas que você fez na sua mente, na sua cabeça e nunca abriu a boca para reclamar ou para falar com alguém. Então, nesse texto que eu li para vocês, Jesus está em Betânia e ele está na casa de Simão, o leproso. Betânia era realmente uma área que Jesus gostava de habitar, gostava de passear por lá. Ele tinha muitos amigos em Betânia. A casa do figo, Betânia, é o lugar que Jesus tinha sempre um motivo para voltar. E nessa ocasião específica, aproxima-se dele uma mulher com um frasco de alabastro. O alabastro é um tipo de pedra, alabastro é um tipo de mármore. Um vaso de alabastro é como se fosse uma ampola. Essa ampola tinha dentro dela azeite como de salários. Essa mulher tinha suas reservas dentro daquele azeite. E aquele azeite tinha a ver com todas as diárias de trabalho que ela tinha enfrentado durante aquele período. E ela reconhece que o perdão está na casa de um leproso, e esse perdão chamado Jesus, ele absorve essa mulher quando ela chega perto dele, porque ela entrega diante dele o seu tudo, e o tudo que ela entrega é mais do que dinheiro, é mais do que o azeite que ela demorou tanto tempo para guardar dentro daquele mármore, bem fechado, bem lacrado, bem situado. Ela tinha aquilo bem como um cofre. Eu quero que você compreenda que o que ela tinha na mão não era só perfume, não era só azeite, mas era também o trabalho de uma vida. O que ela tinha na mão era o seu tudo. E ela chega perto de Jesus e faz o que ninguém tinha feito. E resolve quebrar o protocolo. Resolve interromper uma reunião de homens. Uma mulher entrando na casa de um homem. Ela interrompe a conversa dos teólogos. Ela interrompe a conversa daqueles homens da cidade. E ela chega com o seu vaso de alabastro, com seu coração mais quebrado do que o que ela faria, tipificando o quebrantamento que ela estava vivenciando.
Algumas pessoas vão dizer que essa mulher é isso, que essa mulher é aquilo. Eu só consigo ver uma adoradora entrando na casa de um leproso, encontrando a cura divina. A cura divina que veio para visitar o leproso também encontra uma adoradora que veio e ela diz que só quem conhece, os outros evangelhos vão justapor essa minha frase agora, só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu consegue adorar de verdade. Se você está com dificuldade de adorar, eu acho que você está com dificuldade de pedir perdão a Deus pelos seus próprios pecados, porque quem é muito perdoado, muito ama. Você tem que se lembrar do que Deus já fez por você, você tem que se lembrar de como você chegou até aqui. Os seus pecados foram lavados no sangue de Jesus, vermelho como carmesim. Você foi perdoado e por isso você ama muito. Tem gente que ama pouco. E por que ama pouco? Porque foi pouco perdoado. Tem gente que qualquer vento de doutrina, qualquer situação, qualquer problema, qualquer controvérsia ou qualquer desconforto, a pessoa nega o seu Deus e vai embora. Essa pessoa desiste de adorar. Por que ela desiste de adorar? Porque a adoração dela não estava embasada no perdão que ela recebeu para a existência. Aquele que é muito perdoado, muito ama. Se você realmente crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, é porque você foi muito perdoado. Eu não sei você, mas eu não tenho memória fraca do que Jesus já perdoou na minha vida e perdoa até hoje. Eu não sei você, mas um adorador, ele tem um combustível chamado perdão, que está dentro dele o tempo todo para ser lembrado. Então, quando ele começa a adorar, ele lembra que não era para ele estar vivo ali, não era para ele estar falando ali, não era para ele estar cantando ali, ele não tinha esse direito, mas como ele foi sugado pelo perdão chamado Jesus, ele entrega toda a dureza do seu coração. Vem comigo nessa revelação, porque esse frasco de alabastro, ele era duro para ser quebrado. Havia um esforço da parte daquela mulher para que aquele azeite, aquele óleo, aquele perfume, aquele nardo pudesse sair de dentro daquele frasco que era fechado hermeticamente. Então ela, quando entra naquela casa, ela quebra. Os outros evangelhos vão falar com mais nitidez alguns detalhes, que Jesus em algum momento diz: mas eu entrei aqui, vocês não me deram nem álcool gel, nem máscara. Porque era costume dos hebreus, depois de uma grande caminhada, quando você chegava na casa do outro, o que eles tinham? Eles tinham bacias para se lavar. Até hoje, assim, no muro, quando você vai chegar no muro das Lamentações lá em Israel, você para, tem uma área em que você lava as mãos, tem todo um protocolo para você chegar até um muro, porque eles tinham um protocolo de higiene desde Levíticos. Então, nessa hora, os outros evangelhos vão até citar que Jesus fala assim: pois é, ninguém me recebeu como essa mulher me recebeu. Eu entrei aqui, vocês não lavaram os meus pés, vocês não giram a minha cabeça com azeite. Isso tinha a ver com higiene e com cultura. Então, essa é uma mensagem transcultural para você agora. O dom de receber Jesus em casa é algo que Sodoma e Gomorra não tinham. Qual era o pecado de Sodoma e Gomorra, gente? A não ser o de não ser receptivo, de não saber receber. E Jesus, Deus Pai, fez a prova disso no Antigo Testamento, quando os 3 anjos vêm jantar e ali se desenrola toda a história de Sodoma e Gomorra. Depois você pode ler em casa, mas eu quero voltar ao texto que eu elegi como texto base nessa noite, que é o de Mateus capítulo 26, versículo 6, quando Jesus é ungido em Betânia. Aquela mulher para tudo, ela entra na conversa, ela entra na casa dos outros, ela pega algo que tinha dificuldade para ser quebrado, ela tem um esforço, ela faz um esforço para quebrar aquilo ali. E eu quero dizer que todo adorador passa pela fase do esforço. O adorador, ele tem que quebrar pedra. O adorador, ele tem que quebrar a pedra do coração dele primeiro. Depois ele tem que quebrar a pedra do ser dele diante de Jesus. Depois ele tem que quebrar a pedra de ter vergonha de falar em público sobre o seu amor. Depois ele tem que quebrar a pedra de ser julgado pela sua audiência local. Porque aquela mulher, quando ela quebra o vaso, imediatamente os discípulos falam: a maluca quebrou esse vaso, podia ter vendido, esse óleo é tão caro, e ter dado aos pobres. Eles tinham um coração
falso na beneficência. Eles diziam, olha, isso era tão caro, por que não deu aos pobres? Por que eles mesmos não começaram a fazer isso antes da mulher fazer? Faltava adoração. Primeiro você adora, depois você começa a fazer o que Jesus chamou você para fazer na sua vida. Só um adorador pode quebrar o vaso e ainda fazer esse vaso multiplicar para os pobres, gente. A Bíblia diz nesse texto específico que eu escolhi de Mateus, que essa mulher praticou uma boa ação para Jesus, porque ela preparou o corpo de Jesus para o que ainda haveria de ser encarado. Algo que as Marias vão fazer depois, no domingo de manhã, que é levar especiarias para ungir o corpo de Jesus, e tem um susto, encontram Jesus ressurreto. Essa mulher antecipa, porque um adorador antecipa a vontade do Pai e faz logo, tipologicamente, para que os outros vejam o que fazer. Um adorador antecipa, ele entra com intrepidez na presença do Altíssimo, na presença do Senhor dos Senhores, e faz aquilo que o Pai esperava que ele fizesse. E essa mulher preparou o ambiente, porque não só depois os discípulos tinham que quebrar as suas vidas para seguirem Jesus em Marcos 16, como também aqui, diante dessa mulher, eles passaram a pior vergonha da vida deles. Eu adoro essa foto. Em alguns momentos eles colocam, perguntam, Fernanda, é você? Colocam uma mulher de cabelo escuro, não sei por que isso, deve ser por causa da região em que ela é descrita, a geografia e as nações dessa região. Essa mulher aparece em muitas fotos, em muitas paisagens ou textos, ela com cabelão, chorando ali, quebrando o nardo, o vaso, e é muito engraçado isso. Eu me sinto como essa mulher nessa noite, né, com o meu cabelão implantado, que não está desse tamanho ainda, mas já está grandão. Obrigado, eu agradeço aos meus patrocinadores do cabelão, que me levam a uma memória emocional muito gostosa de quando eu gravei essas canções que eu tenho cantado com vocês. O cabelo original está quase do tamanho desse aqui, já tem que fazer a manutenção. Papo de menina, né? Só para você refrigerar em casa aí a nossa conversa. Mas essa mulher, não diz a Bíblia que ela tinha um cabelão, não diz que ela tinha uma franjinha, não diz que ela tinha um cabelinho também, não diz que ela era loura ou morena, diz que ela tinha um vaso. E eu quero perguntar a você agora em casa, o que é que você tem para desperdiçar por Jesus? O que fazer quando não tem mais jeito? Essa mulher nos ensina que quando não tem mais jeito, a gente entra onde não foi chamado, a gente atrapalha uma reunião de oração por um enfermo, mas a gente adora a quem a gente tem que adorar. Você não precisa de um lugar para adorar como poltronas felpudas e almofadas cintilantes, ou até mesmo uma banda maravilhosa como eu tenho. Você precisa apenas de um vaso para quebrar em casa agora e dizer: Jesus, eu te entrego esse nardo puro, eu te entrego tudo que eu tenho, eu te entrego e desperdiço tudo que eu tenho, segundo o olhar da multidão, para te adorar e para te dar o melhor, porque eu sei que o Senhor muito me ama. Você tem essa sensação em casa, ou você acha que Jesus te largou, te abandonou? Você está tendo muita certeza do que eu estou falando com você agora em casa, ou você já deixou os pensamentos malignos tomarem conta do seu coração e você acha que Deus não fala mais com você, que Deus não te ama mais, que Deus não quer mais você? Não, nessa terça profética eu quero profetizar um tempo em que esse vaso pesado como mármore, ele será quebrado diante de Jesus, não importa onde você está agora. Talvez não seja o melhor lugar, talvez não seja a melhor casa, talvez não seja o melhor ambiente, mas você vai quebrar esse coração de pedra para adorar a Jesus. Você vai entender que quem é muito perdoado, muito ama. Porque está te faltando amor. Você está aí falando: pastora, meu coração, eu não consigo me emocionar, eu não consigo ter pena de alguém, eu não consigo me envolver na necessidade do próximo, eu não consigo achar que alguém está precisando de mim, porque o meu coração é de pedra. A vida fez isso comigo. Eu estou guardando aqui dentro tudo que eu tenho para a minha hora, farinha pouca, meu pirão sozinho, igual lá em Gadara. Lembra da música que eu pedi para o Luiz Arcanjo para ele voltar para cantar na live com a gente? O povo de Gadara prefere os porcos do que as pessoas. Então, Gadara era assim. Gadara é o tipo de gente que
farinha pouca, meu pirão sozinho. Mas essa mulher vem para dizer, não, farinha pouca, eu deito azeite aqui. E vai ter para todo mundo. Vai ter cura para o leproso. Vai ter amigo para o Lázaro. Vai ter ressurreição para a menina de Jairo. Vai ter unção para os pés de Jesus que veio caminhando. Vai ter dinheiro para os pobres. Porque os pobres você sempre vai ter com vocês, disse Jesus. Havia uma adoração tão genuína nesse momento em que essa mulher se conecta com Jesus. E acontece algo sobrenatural com ela. Algo que eu vi acontecer lá em casa com a minha vozinha. Lá vem a historinha. Senta que lá vem a Fernanda com a história da vovó. Eu fui ensinada pela minha avó que quando você chega para orar para o enfermo, primeiro você conta muitos testemunhos de cura. E é isso que eu faço, eu conto testemunhos de cura. Depois você canta um hino e você alegra o enfermo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E é importante que o enfermo seja alegrado com as boas novas do Evangelho e que ele tenha uma palavra para se recuperar de sua enfermidade. E a palavra de cura divina alegra o enfermo e a seguir ela me ensinou, faça uma pergunta, você quer se arrepender dos seus pecados? Porque uma pessoa convencida pelo Espírito Santo, ela se arrepende dos seus pecados. E a coisa mais linda do mundo é uma pessoa salva, arrependida dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Esse é o evangelho meio raiz mesmo, tá? Que eu estou pregando hoje para você. Mas é uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, ela tem de brinde a cura divina. A cura divina não é o alvo principal, apesar de que essa faculdade em que eu fui formada era a faculdade de cura divina, porém a salvação era colocada sempre em primeiro lugar com a palavra. E aí você lê um texto da palavra e pergunta para a pessoa, você quer se arrepender dos seus pecados? E aí quando a pessoa diz sim, eu quero me arrepender dos meus pecados, e aí a salvação chega naquela casa. Foi isso que aconteceu com essa mulher. E logo a adoração irrompe no meio do povo, porque a adoração é algo incômodo, mas para o doente a adoração é o caminho para a cura, é o caminho da libertação. Para o enfermo a adoração faz muita diferença. O enfermo da alma, o enfermo da mente, o enfermo do coração, o que odeia, o hater, o que está caído, o que está desiludido com toda a vida, com o sistema em que ele foi inserido. Nesse momento em que a adoração pura, ela é entregue à pessoa certa, todo o ambiente é colocado de maneira desconfortável, porém é transformado para o que Jesus vai fazer seguir. Então eu aprendi com a vovó. Entra, canta um corinho, adora, lê a palavra e pergunta se a pessoa quer se arrepender dos seus pecados. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, querido, o gol está sem goleiro, aleluia. E aí o que era impossível se torna possível. Aquilo que era jogado para trás como impossível, nunca vai acontecer comigo, chegou na sua casa hoje. E nesse momento é importante pregar Jesus para você, porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Nesse momento nós podemos pregar muitas coisas diferentes e até palavras de incentivo, que aliás, as boas novas do Evangelho têm a ver com palavras de incentivo, mas não com pensamento positivo. A palavra do Evangelho vem como uma espada aguda, sabe, de 2 gumes, que corta entre as juntas e medulas e faz a gente abandonar o nosso passado. A gente não entra numa amnésia do passado, a gente se lembra o que Deus fez pela gente, a gente lembra o que Deus perdoou a gente. E essa mulher, ela vem com esse coração grato para adorar a Jesus. Eu lembro de uma jovem que foi a um programa desse de TV, e ela é uma jovem de 50 anos, depois você procura aí na internet, você vai achar. Ela cantou uma canção chamada Alabaster Box. E ela estava sendo julgada por um corpo de profissionais renomados no mundo inteiro. E todo mundo gosta de ir lá nesse lugar e assistir esse programa de televisão para ver quem canta sério, quem canta certo, quem canta errado. Mas ela chegou lá com os seus 50 anos e não parecia nem ter 50 anos, de tão jovem que ela pareceu nessa transmissão, pareceu muito, muito mais jovem que eu, inclusive. E eu olhei e falei, meu Deus, isso é a unção do Espírito Santo, quero mais isso, quero beber desse óleo que essa moça bebeu. Quero receber dessa unção que essa moça recebeu. E ela puxou uma canção da Cissy Winans na frente de todo mundo.
E ela decidiu ser inconveniente naquele programa de televisão. Eu tenho certeza que ela não estava ali para ser julgada. Ela era a mulher na casa de Simão. Ela entrou em rede nacional ou mundial, se você quiser qualificar dessa maneira. E ela, com muito esforço, quebrou seu vaso diante das câmeras e cantou In My Alabaster Box. Eu não sei cantar essa canção em inglês, adoraria, porque ela é muito linda. Mas ela quer dizer, no meu vaso de alabastro. Ela conta toda a história dessa mulher e tudo que ela... You don't know the cost of the oil. You don't know the cost of the oil. You don't know the cost of the oil in my alabaster box. Você não sabe o quanto custou o óleo da minha caixa de alabastro. Não julgue a minha adoração se você não sabe o quanto custou o meu óleo. Não julgue a minha adoração se você não sabe o quanto eu fui perdoada para chegar até aqui. Que ninguém julgue a sua adoração em casa agora comigo, enquanto você quebra o seu coração diante do Senhor. Essa mulher mudou a minha vida. E Jesus manda lembrar dela toda vez que esse evangelho for pregado. A seguir houve uma conspiração, Jesus foi preso. Você ouviu na Páscoa tantas explicações sobre isso. Jesus vai suar sangue no Getsemane, depois ele é preso, crucificado, mas no final ele é ressuscitado. E começa o nosso grande chamado, há mais de 2020 anos atrás. Um chamado que você não pode correr dele agora. Você está em casa, me ouvindo, quem sabe desviado dos caminhos do Senhor, quem sabe tanto tempo sem cantar um corinho, um louvor, ou puxar uma adoração em casa com a sua família. Quem sabe os seus atos não têm pregado aquilo que você crê, mas é tempo de voltar, é tempo de retornar e quebrar o seu vaso na sala, na frente de todo mundo que vai te julgar, mas transformar o seu ambiente com esse perfume do puro nardo. Será que a gente consegue tocar o puro nardo durante o apelo? A gente está no tom, eu acho. Tá meio acima, né? Mas tá bom, tá muito legal. Coloca a mão no seu coração agora, porque a caixa dura para ser quebrada é o seu coração. O azeite que vai sair de dentro de você é a gratidão pelos seus pecados perdoados. E o perfume que vai ficar na sua sala é o perfume de Jesus, o Cristo que venceu a morte por nós.